Oi, vem cá pertinho. Eu vou contar para você, em primeira mão, como que eu consegui gostar de fazer academia e qual foi a transformação que eu tive. Eu vou usar aqui dois livros. Esse daqui que eu já falei essa semana, Poder Sem Limites, e o livro que eu mais gostei dele, que foi Desperte Seu Gigante Interior. A PNL, o Tony Robbins, ele é um cara que ele ficou conhecido por divulgar a PNL, Programação Neurolinguística. E o que é isso? Através de alguns exercícios práticos, você estabelece do lugar onde você está agora para o lugar que você quer ir. Então é assim, é como se você estabelecesse um objetivo de curto prazo, ou de longo, mas nesse caso é de curto, e você traça uma estratégia neural para você conseguir alcançar isso. E eu vou ensinar agora aqui rapidinho para vocês como que faz isso. Então vamos lá. No caso, eu não gostava de fazer academia. Toda vez que eu ia para academia, eu sentia muito mal-estar. E também, assim, tinham crenças na minha cabeça de que a academia era para pessoas marombadas, que não tinha muito intelecto, crenças horrorosas do passado, que bom que mudou isso ao longo do tempo. Antigamente também não tinha rede social, então a gente tinha poucas informações a respeito das coisas. Então hoje eu acho que mais rapidamente a gente consegue tirar uma crença e colocar outra, porque a gente tem acesso à informação, né? Então assim, vamos para a parte prática. Então eu comecei a entender aquilo que eu queria. Eu queria gostar de fazer exercício físico, mas eu não gostava. Então, eu tive que estabelecer um entendimento a respeito do porquê eu não gostava. Porque eu me sentia mal, porque eu não me alimentava bem. Então, antes de entender o que eu precisava fazer para mudar isso na prática, eu precisava ter um entendimento psíquico a respeito disso. Que as crenças na nossa vida funcionam dessa forma, né? Então, vamos lá. Eu abri uma tela mental, como se fosse um telão de cinema, tá? E dentro dessa tela, eu comecei a imaginar o pós. Não eu na academia, o pós. Como que seria o meu corpo? Como que estariam as fibras musculares? Eu visualizava principalmente o abdômen, porque eu tinha muita sensação de estufamento e de dilatação desse abdômen, porque eu tinha doença celíaca, eu não sabia disso na época, então isso para mim era muito importante. Eu me sentia sempre cansada e estava sempre meio corcunda, por conta dessa dilatação abdominal que eu tinha. Então eu comecei a visualizar nessa tela mental, nesse quadro de cinema, eu dirigindo dentro do carro, me sentindo plena. Eu visualizava muito a força desse abdômen, o bem-estar que esse corpo pleno me trazia, né? Então, assim, é importante você colocar elementos visuais e sinestésicos, que são cheiros, sensações. Então, eu procurei imaginar, primeiramente, a imagem nesse telão. Em seguida, qual foi o segundo passo? Eu entrei nesse telão mentalmente, tudo dentro da minha mente, tá? Que é isso que a PNL vai fazer, ele vai trabalhar a questão neural. Eu entro dentro desta tela de cinema, ok? E eu incorporo esta imagem que está dentro do telão. Detalhes importantes da minha visualização. Eu visualizei uma imagem clara, nítida e muito atraente, como se fosse em 4K, 8K, nem sei o que é 8K, mas eu vou falar em 4K. Uma imagem de alta definição e sensações muito agradáveis. Como que é que se sente uma pessoa que tem a plenitude desse corpo? Então eu comecei a sentir isso como se fosse verdade. Neste momento, esse exercício é importante que você descarte a sua situação atual e que você atue na sua imaginação.
Nós vamos trabalhar na PNL no processo de imaginação. Então, eu comecei a viver naqueles poucos segundos aquela imagem como se fosse verdadeira. Então, eu incorporo esta imagem, eu sinto a plenitude, eu sinto o bem-estar, eu sinto a leveza que é você ter um corpo pleno. Porque na época, eu via as dançarinas de Chan, era o que tinha para ver na televisão, não tinha outra coisa, e eu passava os olhos naquilo e eu sentia um extremo mal-estar, porque eu me sentia cansada apenas de ver aquela imagem. Aquela imagem me deixava muito cansada. Por quê? Porque eu não tinha fôlego, eu não tinha oxigênio no meu corpo adequado, eu não tinha, enfim, tudo aquilo que elas tinham e se sentiam bem dançando, eu não tinha aquele preparo físico. Então, eu comecei a incorporar mentalmente aquelas sensações de bem-estar. Conclusão: poucas vezes eu precisei fazer esse exercício, só que o mais importante é você sentir aquela sensação como se fosse real naquele momento. E aí eu comecei a imaginar, por consequência, indo à academia, frequentando esta academia com parcimônia, sem aquele desespero de conseguir o resultado muito rápido. E existe um tempo de maturação entre o seu objetivo, entre você estabelecer o objetivo e você conseguir este objetivo. Para mim, fazer esta transformação de odiar a academia para passar a frequentar a academia foi um processo que eu precisei me dedicar tempo a este exercício. Então eu recomendo que você faça isso, incorpore, sinta como fosse. Eu não sei agora qual é a sua situação, de repente você tem que perder peso, de repente. Então, associar as coisas boas daquilo. Incorpora aquilo no momento presente e sinta-se realizado, tá? Então, esse é um exercício de PNL que vai te ajudar pra caramba. E, para finalizar esse exercício, eu recomendo que você pegue aquela velha imagem sua, que é atual, mas que a gente já fez um exercício de upgrade. A gente fez um upgrade mental da sua imagem, tá? Então você vai pegar aquela velha imagem, você vai colocar naquele telão de cinema que eu te falei no início do exercício, você vai deixar ele preto e branco, você vai deixar ele sem graça, e de repente você vai fazer um boom, e você vai quebrar toda essa tela, e essa imagem vai se esvair para o infinito. Porque o que existe agora é a sua plenitude de bem-estar, de felicidade, de alegria, de entusiasmo, uma imagem muito colorida, e eu espero que esse exercício ajude você a ter a plenitude e que você consiga estabelecer seus objetivos e ir atrás deles e permitir que eles aconteçam na sua vida. Então, o exercício de hoje é para você.